Evangelho, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja, e memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós hoje celebramos estas duas memórias benditas em honra a Nosso Senhor e a Beatíssima Virgem Maria. Mas como assim, Padre Fábio? Compreenderemos já falando um pouco a respeito de São Cirilo de Alexandria. O Santo Evangelho que nos é entregue hoje pela liturgia é o 8º capítulo de São Mateus. Padre, parecia o Evangelho de ontem da missa. Pois é, nós estamos, para sermos bem exatos, no correspondente paralelo do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9. Mateus agrupa dois daqueles episódios que ouvimos ontem, narrados por Lucas, em um mesmo tema, o tema da exigência da vocação apostólica. Vocês lembram que ontem nós vimos 3 elementos juntos, sobre a questão do seguimento apostólico. O Evangelho de ontem teve 3 temas. Façamos uma recapitulação rapidinha, porque vale a pena. O primeiro, a decisão de Jesus de seguir para Jerusalém. E nós colocávamos a clareza a respeito disso em relação à nossa vida, Jesus, conhecendo o coração dos homens, sabendo a limitação da fé dos discípulos, sabendo tudo o que lhe esperava e tudo o que estava por acontecer em Jerusalém, tomou a firme decisão de seguir a Jerusalém. E nós falávamos, e eu e você, quando estamos diante de uma situação em que entrevemos a incompreensão que nos espera, a falta de amor que se abaterá contra nós, quando nós estamos diante de uma quase certeza que o que virá será sofrimento, mas ao mesmo tempo temos claro que o Senhor nos pede, por sua palavra, para seguirmos naquela direção, de amar e amar até o fim. Nós também tomamos a firme decisão como Jesus tomou, ou a gente diz, basta, aqui eu paro. Quando vejo que não vou receber o amor da parte daqueles que me esperam, quando vejo que serei, de certa forma, abandonado e perseguido, eu digo então, chega, eu não vou. Jesus toma firme decisão de amar-nos até o fim e de amar tudo aquilo que é amado pelo Pai. E eu tomo a firme decisão de amar até o fim todos aqueles que são amados por Jesus. Lembra que pedimos na solenidade do Sagrado Coração que não fique ninguém fora do nosso coração, ninguém fique sem ser amado pelo Senhor, e essa foi a nossa súplica. Porque assim é o coração de Jesus, ama a todos e não quer perder a ninguém. E quantas vezes é difícil amar algumas pessoas, não porque nos falta o encorajamento de Deus, mas porque falta da nossa parte falar com Deus da nossa dificuldade e de deixarmos-nos modificar pela prodigiosa e poderosa mão de Deus, que quer nos ajudar e nos educar na mudança da nossa mentalidade e na mudança da nossa vida prática, na mudança do nosso ser cristão. E isso acontece, como bem sabemos, pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria, que nos ajuda a falar das nossas dores com o Senhor, de entregar a Ele as nossas dificuldades, mas, antes de tudo, por primeiro confirmar que a nossa escolha é a escolha do Senhor. Senhor, eu quero amar, mas está difícil.
e não como às vezes a gente faz. A gente desiste de amar e depois sente o peso e aí fica naquele remancheio, né? Assim, ah não, mas por que não, por quê? E a gente fica ali meio que brigando com Deus, até que de fato a gente decide, realmente eu poderia ter amado, poderia ter sido melhor, Senhor me ajude. Mas de início, a primeira coisa que a gente faz é não se lembrar do que o Senhor nos pediu, né? De amar a todos. E de amar numa situação como essa, da decisão dele de ir para Jerusalém. Mas para isso é preciso que o primeiro ato do meu coração não seja fixar o meu olhar para as dores e para as ameaças que me esperam, na incerteza do que está por vir. Mas que o meu primeiro olhar seja para aquilo que o meu Senhor me pede. Mas antes ainda, para aquilo que é o amor do coração do meu Senhor, porque Ele não me pede nada que não seja amado por Ele, nada que não seja desejado por seu coração. E o segundo passo é confiar-me a esse desejo de Deus. Se é o teu desejo, Senhor, eu me entrego. E agora o terceiro passo. Porém, cuida, Senhor, disso e disso e disso e disso. Cuida desse meu medo, cuida dessa minha memória do passado que me leva novamente a ver o quanto essa pessoa é incerta, o quanto essa pessoa já me fez mal, o quanto essa pessoa já me fez sofrer. Toma, Senhor, o meu modo de pensar que mais uma vez ecoa aqui com todas as minhas inseguranças, dizendo, se você confiar, se você perdoar, você vai se dar mal, e depois quem é que vai olhar por você? É sempre você que olha pelos outros e ninguém olha por você, e você acha que isso é certo. Quando é que a justiça vai acontecer? É bom que você se preocupe com isso. Todos esses pensamentos, né, vêm no nosso coração e são os pensamentos que muitas vezes criam a dificuldade de permanecermos no mandato do Senhor, ou seja, na firme decisão de cumprir a sua palavra até o fim, como o Senhor também cumpriu a vontade do Pai até o fim. A gente acha que o primeiro passo é simplesmente dizer, Senhor, faz a tua vontade. Não, não. São dois passos antes. Recordar o que o Senhor nos pede. Recordar o amor do coração do Senhor por nós e o amor do coração do Senhor por aqueles que está sendo difícil para a gente naquele momento amar. E o terceiro passo, falar do nosso medo, da nossa dificuldade em cumprir aquele ato de amor. Os dois primeiros passos prodigiosamente são acompanhados pela Virgem Maria. São inspirados pelo Espírito Santo e acompanhados pela Virgem Maria. O terceiro passo é aquele, então, que a Virgem Maria nos toma pelas mãos e nos ensina a cumprir. Confiar pelo seu imaculado coração nossos medos ao Senhor. Então essa é a primeira parte, né? Então, estamos fazendo um eco dos 3 temas do Evangelho de ontem. A segunda parte era aquela que nós vimos que o Senhor adverte os discípulos porque Ele quer mandar fogo do céu. Ele quer mandar fogo do céu, mas o fogo do Espírito Santo, ele não faz, vamos usar essa expressão, justiça com as próprias mãos. Ele diz para seguir adiante, que nós poderíamos colocar concretamente para mim e para você, que a vida não para quando nós somos rejeitados ou perseguidos. Jesus foi convidado a se retirar do vilarejo samaritano. Ele sofreu ali discriminação, se queremos usar um termo mais moderno. Ele foi rejeitado. Ele tinha acabado de tomar a firme... Quer balde de água fria na cabeça? Vamos lá. Ele tinha acabado de tomar a firme decisão de seguir para Jerusalém, para se entregar pela salvação dos homens, e não recebeu aplauso que ele recebeu, como geralmente falam os filmes de Hollywood, né? Aplauso por isso, que heróico. A gente olha e se comove com a decisão heróica do Senhor, mas imediatamente qual foi o passo sucessivo? Fora daqui. Ah, você vai fazer isso? Você vai para Jerusalém? Fora daqui. A gente não quer saber de você aqui. Imagina se fosse para lá para entregar a vida para salvar os judeus. Aí que não é querer mesmo. Fora, mais uma vez. Então, olha, quantas vezes eu e você, nós falávamos disso ontem, né? Nos aproximamos mais de Deus, tomamos decisões mais vigorosas de estar junto de Deus, e aquelas pessoas que estão à nossa volta nos perseguem por causa disso. Nos tratam mal ao verem isso. Quantas vezes você tomou a decisão de perdoar mais uma vez, ou de ser bom e generoso com quem não foi generoso contigo, de não pagar com mesquinhez quem foi mesquinho em relação a você e sua família?
E aqueles que estão à sua volta, ao invés de te aplaudir, dizem: vai para longe de mim, porque eu não quero que você fique aqui com esse tipo de cabeça, com esse tipo de pensamento. Eu não concordo com isso e não quero ficar perto de você mais por causa disso. E aí a gente pergunta: quando é que o Senhor vai fazer justiça em nossa causa? Ninguém vai fazer nada? Vão tratar a gente assim e vai ficar por isso mesmo? Olha aí a mentalidade antiga, né? A mentalidade que foi dos dois discípulos, de João e Tiago. Uma mentalidade que encontra espaço no nosso tempo, porque a gente tem sede pela justiça, mas até no nosso hoje, né? A gente se desilude se a gente coloca a nossa esperança na justiça dos homens, porque mudando os valores, como estão sendo mudados na nossa sociedade, até o que é justo, como amar o próximo, pode ser levado a um tribunal. Por você defender a vida, você é levado ao tribunal. Por defender o que é criminoso, você pode ser levado ao tribunal. Então, em que justiça nós esperamos? Na justiça do Senhor, que não é como a justiça dos homens. O Senhor não pagou da mesma forma como recebeu. Mas o Senhor está nos dizendo ali: não para aqui. Ele foi a Jerusalém por aqueles samaritanos também. Ele não disse: vocês de agora em diante estão fora do meu programa. Não. Ele continuou indo a Jerusalém e digo mais, ele foi a Jerusalém tendo ainda mais vivo no seu coração a necessidade daqueles samaritanos pela falta de amor que ele mesmo testemunhou sobre a sua carne. Ele seguiu para Jerusalém por eles. Ou seja, aquele modo como eles trataram Jesus não foi o fim da história entre Jesus e eles. Não foi o ponto final no relacionamento entre os dois. Está entendendo? Às vezes, uma situação dessa se torna o ponto final na minha e na sua vida, quando nos relacionamos com algumas pessoas. Que não seja esse o ponto final. Que essa destemperança e essa insensibilidade, que essa incredulidade e violência do teu irmão contra você por ter se tornado mais próximo de Deus, não seja o ponto final do amor que você sente por ele. Porque o Senhor quer te conduzir para além disso. Ele chama os discípulos e os adverte para que sigam adiante, segue em frente, persevera no propósito de amor, não para, não desiste por isso. Que palavra para a gente, hein, meus irmãos? E depois vem os 3 elementos sobre a vocação cristã, né? Que nós vimos no Evangelho de ontem. E, padre, o senhor está quase repetindo a homilia de ontem, com alguns acréscimos, é verdade, tem bastante coisa interessante, que bom até que a gente está ouvindo de novo. Mas e o Evangelho de hoje? Vai engatar aqui. Só que antes de engatar aqui o Evangelho, vamos fazer mais um passo. Lembra que, aos pés da cruz, no momento de maior dor e sofrimento de João, discípulo amado do Senhor, nosso Senhor entregou por ele a Virgem Maria? Pois bem, quando o padre acabou de dizer que essa página na vida de vocês não seja o ponto final que faz com que se acabe por completo a relação entre vocês, a Virgem Maria também está ali, nessa hora de cruz. Como assim hora de cruz, padre? Dói, dói e dói muito quando é uma pessoa que amamos, que vendo o nosso passo a mais na fé, vendo o nosso desejo a mais por Deus, não só não reconhece, mas debocha, age contra e até persegue, despreza aquilo dali. E nós sabemos que a atitude e a experiência que estamos querendo falar é sincera e foi significativa para a nossa vida. Meu irmão, isso é uma cruz, isso é uma dor de Calvário. Porque naquele momento você está sendo debochado, estão debochando de você e você está sendo perseguido porque você abraçou Cristo. Então é um primeiro sofrimento porque você vê o teu Senhor sendo desprezado, o Senhor que você está amando. Ao mesmo tempo, há um segundo sofrimento, que é o sofrimento do coração desse Senhor, não só pelo desprezo que sofre, mas por ver um filho amado por ele fazendo tal coisa.
E ali nós participamos do segundo sofrimento, que é quando eu me vejo crucificado com Cristo e junto com Ele peço, Senhor, perdoa esse meu irmão por aquilo que ele está fazendo. E isso deveria gerar ainda mais desejo de perseverar na fé, por você e por ele, como ensina São Paulo. Sermos fortes diante da fraqueza do nosso irmão para conquistá-lo para Deus. Está entendendo? E quem vai nos ajudar nessa hora? Quem vai estar ali do nosso lado, nesse momento de cruz? Nesse momento em que vemos o Senhor sendo crucificado pela atitude do nosso irmão e ao mesmo tempo que vemos o nosso irmão crucificados com Cristo. Você reparou? Os dois sofrimentos são esses. O primeiro, como se você estivesse no lugar de João, vendo o que teus irmãos estão fazendo com o teu Senhor, que você está amando tanto. E no segundo momento de sofrimento de Calvário, você está com Cristo crucificado porque é a você que eles estão desprezando. E é você que é chamada naquele momento a rezar com Jesus crucificado, Pai, perdoa-lhes. E nessa hora, como na cruz do Senhor, a Virgem Maria está por ti. Está ali, a teu lado, como esteve ao lado de João, consolando Cristo que é crucificado, e está aos teus pés. Olha que palavra forte que eu vou dizer, porque você está como filho amado de Deus e filho amado do coração imaculado, crucificado como Jesus. E Ele está ali por ti. Mas por que, Padre, o Senhor está dando esses elementos tão fortes sobre a Virgem Maria e tão comoventes para o nosso coração? Porque hoje nós celebramos a memória da Mãe do Perpétuo Socorro, que tem o menino Jesus nos braços, que toma a sua mãozinha e que olha para a cruz que São Miguel lhe apresenta, mas do outro lado tem também as velas que segura o outro arcanjo que é São Gabriel, e a sandalinha saída dos pés, em sinal de desterro de caminho, mas a Virgem Santíssima que nos olha nos olhos de uma forma única e penetrante. O olhar da Virgem Maria nos transmite na imagem do perpétuo socorro a segurança necessária para permanecer confiando. Os olhos fixos na cruz, como Jesus que toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E a Virgem Santíssima que nos olha e nos estende a mão, como estendeu as mãos para seu Filho Jesus. Hoje no Evangelho nós vimos o Senhor falando em Mateus da exigência do seguimento. Que no Evangelho de ontem de Lucas são aquelas 3 passagens, né, que falam da exigência evangélica. E 2 delas estão hoje presentes no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de hoje que a liturgia nos entrega. O escriba, aqui nós vemos que é um escriba que diz, depois um discípulo do Senhor que disse, Mestre, eu te seguirei. E ontem falávamos que é preciso tomarmos consciência da exigência do seguimento do Senhor. Ontem e hoje, nessa primeira parte da meditação, estamos tomando consciência dessa exigência que é seguir o Evangelho. Dá um frio na barriga, porque você está nesse momento da sua vida, você talvez já tenha anos de vida consagrada, talvez você já tenha anos como sacerdote, esteja no teu caminho como seminarista, esteja no seu caminho como casado, já há tantos anos, e ouvindo essas coisas e dizendo, caramba, ainda preciso crescer tanto, mudar tanta coisa dentro de mim, puxa vida, né? Ô lasqueira, e agora, como é que fica isso? Será que eu tenho jeito? Será que vai dar? Não desanima, porque diante da exigência evangélica se faz ver sempre a consolação e a paciência de Deus. Você ouviu toda essa exigência que fez o teu coração sentir um misto entre a vergonha e o desejo de combater mais. Veio um sentimento de culpa que fala, poxa, sobre certos pontos eu posso melhorar e preciso melhorar. Isso tudo é o Senhor por ti e contigo. Que paciência o Senhor tem por nós. Ele jamais
esclarece aos nossos olhos, esclarece ao nosso coração a exigência evangélica sem colocar por nós aquele que nos ajude, aqueles que venham em nosso socorro. Como falamos na época de São Luís Gonzaga, a respeito de São Carlos Borromeu e todos os santos que o Senhor faz sempre passar, pessoas santas que o Senhor faz passar na nossa vida para nos encorajar, para nos levar à perseverança, não é verdade? Então, isso para quê? Para que você não desanime. Mas é preciso que a consciência esteja iluminada. O Evangelho é exigente, mas o Senhor está por nós. Se se tornou mais clara a sua compreensão dessa exigência, e se você viu o quanto isso ainda vai custar, não tenha medo de pagar o preço, porque a vida vale o preço da eternidade. E o teu Senhor está mais uma vez com todo o seu amor te inspirando e vindo em teu socorro, para que você consiga oferecer sua vida como preço de amor pela eternidade do resgate que o Senhor realizou por nós. E bendito seja Deus por essa verdade. E hoje, quando celebramos a memória do Perpétuo Socorro, a imagem de Nossa Senhora ficou por anos abandonada, a imagem milagrosa do Perpétuo Socorro. E depois, porque ela, como na imagem de hoje que nós mandamos nos grupos, nós temos a pequena história a respeito da imagem do Perpétuo Socorro, que esse ícone surge na ilha de Creta, ele vem roubado, depois ele permanece no esquecimento por conta do ladrão, ele vem reencontrado, ele é levado para a igreja de São Mateus e volta a realizar inúmeros milagres, todos aqueles que iam pedir a oração e o socorro à Virgem Maria, até que a igreja vem destruída por um incêndio criminoso no 1430, no final do 1400, e aí por fim a imagem cai novamente em esquecimento, e no 1800 e pouco, 1866, o Santo Padre pede aos sacerdotes de Santo Afonso, aos redentoristas, de terem a custódia da imagem do Perpétuo Socorro, que está na igreja dos redentoristas quase em frente, a poucos metros da Basílica de Santa Maria Maior, e que essa imagem fosse conhecida e amada em todo o mundo. Apenas falo isso como testemunho pessoal. Quando eu entrei para o seminário, uma vez eu fui num retiro, e eu queria ter uma imagenzinha de Nossa Senhora. Eu tinha muito pouco dinheiro naquele dia, porque já tinha usado o que eu tinha para pagar o retiro, e enfim, eu tinha pouquinha coisa, não dava para comprar uma imagem de Nossa Senhora. Era meu primeiro ano de seminário. Eu estava com uma vontade tão grande de ter uma imagem de Nossa Senhora comigo, mas eu não conseguia, né, encontrar alguma que tivesse, digamos assim, dentro do meu orçamento de seminarista do primeiro ano de filosofia. E daí eu vou num retiro e tem uma comunidade que estavam vendendo os ícones de Nossa Senhora. E eram cada um mais bonito que o outro, porém todos também muito caros. Até que eu vi um piquititinho assim, para apoiar na mesa, bem pequenininho mesmo, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por quem eu sempre tive um amor e um carinho muito grande. Foi o primeiro ícone de Nossa Senhora que me tocou muito por ver os olhos fixos de Nossa Senhora sobre nós. A iconografia mariana é sempre assim, né? É pelos olhos de Maria que a gente entra. Porém, me tocava muito os olhos fixos e a ternura com que ela estendia a mão e que o filho a tocava. E aí foi o meu primeiro ícone que eu comprei, a primeira imagem de Nossa Senhora que eu tive. E levei para casa feliz da vida, pedi para o padre abençoar. O padre Paulo Ricardo nem lembra disso. Nesse retiro era ele que estava lá e foi ele que abençoou para mim essa imagem do Perpétuo Socorro. E eu levei comigo com muito carinho, e foi depois Paulo que pregou o nosso retiro de ordenação sacerdotal naquele ano de 2005. E é um grande amigo que trago com tanta estima no coração pelo seu testemunho de vida sacerdotal e sobretudo pela fraternidade amorosa do coração. E assim Nossa Senhora me acompanha, eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E quantas vezes ao longo da minha vida sacerdotal ela me socorreu, e eu posso dizer para vocês, é milagroso sim. Porque essa imagem, ela foi entregue pelo Santo Padre para ser amada por todos nós, e bendito seja Deus se o nosso amor aumentar ainda mais pela Virgem Maria e pela Santa Madre Igreja, através da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
E hoje também celebramos São Cirilo de Alexandria, cujos escritos muitas vezes nós ouvimos em nossas meditações. O padre frequentemente traz alguns textos de São Cirilo para as nossas meditações. São Cirilo foi um dos grandes defensores da maternidade da Virgem Maria. O defensor do título de Maria, Mãe de Deus. Ele nasceu no ano de 370 no Egito e durante muitos anos conduziu a igreja do Egito para mantê-la no caminho da ortodoxia, ou seja, do ensinamento dos apóstolos. E presidiu o concílio de Éfeso, o concílio que declarou Maria Mãe de Deus e combateu a grande heresia nestoriana que procurava não reconhecer Maria como Mãe do Senhor. Ele morreu no ano de 444 e se tornou o grande santo da Beatíssima Virgem Maria. A Basílica de Santa Maria Maior, que foi construída em honra a Maria sob o título de Mãe de Deus, traz consigo a imagem e a memória de todos esses grandes padres da Igreja dos primeiros quatro séculos que defenderam Maria como Mãe do Senhor. Esse é o primeiro título de Maria, Theotokos, a Mãe de Deus. E São Cirilo foi um dos grandes escritores a respeito desse título. E dessa forma, a Virgem Maria é aquela que nos ajudará a seguir seu Filho Jesus, a ter consciência da exigência evangélica, mas a ter prioridade por ela. Quando o Senhor diz, segue-me, vamos segui-lo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Dessa forma, nós somos chamados a seguir ao Senhor também. Se posso ainda, o nosso tempo já passou, já abundamos um pouquinho. Aliás, essa semana está uma abundância só, o nosso tempo nas formações, quer dizer, nas nossas meditações. Mas se vocês conseguem ter um pouquinho mais de paciência, eu leio esse pequeno trecho da Liturgia das Horas hoje, de São Cirilo de Alexandria, defendendo a maternidade divina de Maria Santíssima. Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada ela Mãe de Deus? Ela que é a Virgem que o gerou. Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, não por outras pessoas, embora não usassem esta expressão específica. Assim fomos também instruídos pelos santos padres, em particular Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa e Consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Vejo-me obrigado a citar aqui suas palavras, que têm o seguinte teor: a Sagrada Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade e característica a afirmar de Cristo Salvador essas duas coisas, que Ele é Deus e nunca deixou de ser, visto que é a palavra do Pai, seu esplendor e sabedoria, e também que nestes últimos tempos, por causa de nós, se fez homem, assumindo o corpo da Virgem Maria, a Mãe de Deus. E com essas palavras de Santo Atanásio, citadas por São Cirilo de Alexandria, peçamos a intercessão da Beatíssima Virgem Maria pela nossa perseverança na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cirilo de Alexandria e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.